Master Hunter K. Capítulo 32 e 33. Quarta visita ao mercado negro. Mesmo quando ele foi teletransportado para o mercado negro, Sung Jin tinha tentado dizer suas palavras de despedida. Mas ele perdeu a chance. Nós provavelmente nunca vamos nos ver outra vez. Mas isso também era muito doloroso para se dizer. Foi um erro permitir que ela manipulasse suas emoções. Enquanto cooperavam e trabalhavam juntos, ele tinha aberto bem ligeiramente seu coração para ela. Sung Jin olhou em volta. Ele localizou a casa de chá primeira gota, e se aproximou para inspecionar a sua recompensa. Uma vez que Sung Jin sentou-se no mesmo lugar que da última vez, o homem panda recebeu. O que eu deveria servi-lo hoje? Chá gelado, e algo para comer. Entendido. Será servido em breve. Uma vez que o garçom saiu, Sung Jin tirou um anel dos gêmeos siameses para inspecionar. Um anel com 2 gemas. Era um anel de aparência estranha. O que será que ele faz? Sem ter que pedir, a operadora abriu a tela detalhada para ele. Um anel dos gêmeos siameses. Anel lendário. Habilidade passiva maestria da empunhadura dupla. Copia 100% da proficiência da mão dominante para a outra mão. 1 à vontade. 2 talentos. O auge da proeza marcial. Sung Jin estava atordoado. Enquanto ele estava se recuperando do choque, Xiu Han colocou chá gelado e bolinhos de arroz na frente dele. Depois de um tempo, Sung Jin agarrou o copo de chá frio. Uma vez que ele bebeu todo o chá frio, ele havia se recuperado o suficiente para processar o que ele tinha acabado de receber. Isso significa... Sung Jin decidiu testar os efeitos do Kanban imediatamente. Equipar. O anel reajustou seu tamanho e se prendeu ao longo do dedo anelar direito de Sung Jin. Era uma sensação estranha. Sung Jin sentiu-se um pouco desorientado por um momento, mas também de alguma forma mais sensível do que antes. Seus olhos se reorientaram. E suas mãos tremeram. Ele queria testar a habilidade imediatamente. Mas, agora que ele pensava nisso, ele não tinha uma segunda katana. Eu não deveria ter vendido a katana básica. Se ele tivesse mantido a, teria sido perfeito para a prática. Mas ele já havia vendido por apenas 10 moedas. O que eu devo fazer? Então, ele se lembrou que realmente tinha outra arma. O manta cajado de Shorosh. Sung Jin pegou um bolinho de arroz e mastigou enquanto colocava a mão em cima do cubo. Operadora, dê-me o manta. A tampa sobre o cubo abriu. E um cajado metálico extremamente longo surgiu de dentro. Era um cajado de um único nome. Mas parecia uma armadura. Sung Jin inspecionou o cajado. Manta cajado de Shorosh. Cajado, heróico. Força. D. Destreza. D. Poder mágico. C. Habilidade passiva. Mago vermelho, segunda. Melhora os efeitos da magia ofensiva em 20%. Espadachim mágico, e cada feitiço mágico melhora o dano da arma em 10%. Cada ataque da arma melhora o dano mágico em 10%. Máximo de 3 cargas. Cajado do poderoso mago. Shorosh tornou-se um mago. Para não perder a aposta de um cara ou coroa contra o seu irmão mais novo. Foi melhor do que o esperado. O bônus de dano da arma e o aumento de 20% no efeito mágico já era bom.
mais passiva espadachim mágico, era realmente incrível. Tão incrível que Sung Jin já tinha decidido tentar a rota do espadachim mágico. Tomando o cajado na mão, Sung Jin brevemente deixou a loja. E usando a mão esquerda, ele tentou balançar o cajado. Ele foi capaz de empunhá-lo perfeitamente. Então, tirando a luz espectral, ele tentou fazer alguns movimentos com a espada. Parecia tão natural como se ele estivesse usando a mão direita. Eu me tornei ambidestro agora. Enquanto ele estava pensando assim. Uou! Uou, senhor! Caçador! Sung Jin ouviu alguém falar com ele por trás. Quando ele se virou para ver, era um meio cão meio humano. O demi-humano se aproximou dele e disse: Por favor, não balance suas armas em público. As roupas que o demi-humano usava eram uma reminiscência de um equipamento policial. A segurança neste lugar era bastante apertada. Sung Jin assentiu e respondeu: Ah! Eu estava apenas experimentando. Testando algumas coisas. Eu não estava tentando machucar ninguém. Ok. Entendido. Sung Jin voltou à loja e tomou o seu lugar. Do teste anterior, ele estava certo. Eu posso usar o Lua Espectral e Sangue Vingado ao mesmo tempo. Após pensar isso, Sung Jin não pode deixar de ficar emocionado. Mas ainda havia um obstáculo a isso. Operadora. Quantas moedas eu tenho? Você tem 10.180 moedas negras. Histórias do Oriente Parte 3, custava 5.000 moedas. E Sangue Vingado 9.700 moedas. Com a quantidade atual de moedas, ele teria que escolher uma ou outra. No momento a próxima raid é sobre. Sung Jin retomou ao mesmo dilema que ele estava durante a sua última visita ao mercado negro. Eu completarei o livro. Ou comprarei a Sangue Vingado. Mas, ao contrário da última vez, levou apenas 3 segundos para tomar uma decisão. Vou completar o livro. Com ele, eu não teria que me esforçar muito durante a luta. Comprar o Sangue Vingado depois de praticar com Manta foi, provavelmente, uma boa ideia de qualquer maneira. A última borda de Kenneth não ia a lugar algum. Ele poderia pegar a espada a qualquer momento. Uma vez que Sung Jin terminou de organizar seus pensamentos, ele terminou o resto do chá e os bolinhos de arroz e se levantou. Ele imediatamente saiu para a livraria do gourmet. Jovem mestre caçador. Então você preparou as moedas. Sung Jin com confiança assentiu. 5.000 moedas negras. Por favor, me dê o último volume de Histórias Antigas do Oriente. Gourmet olhou para Sung Jin e perguntou: E sobre a segunda parte? Eu consegui a segunda parte. Na raid. Gourmet formou um U com a boca em surpresa. Oh! Que jovem de sorte! As coisas saíram de alguma forma. Ok. Só um momento. Gourmet virou. Sung Jin pensou que Gourmet entraria uma montanha cheia de livros de novo. Mas Gourmet logo virou-se para mostrar-lhe o livro. Parecia que ele tinha preparado para o retorno de Sung Jin. Operadora. Após o pagamento. Por favor. Tire Histórias Antigas do Oriente parte 1 e 2 do inventário. Entendido. Conforme pedido. O Kubo concluiu a transação e deu-lhe as outras duas partes do livro.
Sung Jin segurou as 3 partes do livro em ordem com ambas as mãos e levantou-as acima de sua cabeça. Combinar. Com seu grito, os 3 componentes flutuaram no ar e soltaram brilhos cintilantes. Oh! O comerciante gourmet meio cabra assistiu o show de luzes por cima dos óculos. Ei! Outro donut, por favor. Entendido. O oficial de polícia negro Baltrin estava sentado na loja de donuts, inspecionando a clava que ele tinha recebido da raida anterior. Mamu clava de paz. Arma sem corte, heroica. Força. S. Destreza. C. Habilidade passiva. Atordoar, segunda. Cada ataque contra o mesmo inimigo aumenta a chance de atordoá-lo em 20%. Máximo de 3 cargas. Clava do poderoso guerreiro Pash. Ganhando um cara ou coroa contra o seu irmão mais velho, Pash decidiu tornar-se um guerreiro. 1. Ele estava em um dilema. Houve uma fraqueza nesta clava em comparação com a clava que tinha recebido no capítulo 1. O crânio Romabel. Crânio Romabel é ótimo para defesa, e esse é ideal para ofensa. O que eu devo fazer? Devo carregar ambas e mudá-las de acordo com a situação. Mas ele foi interrompido por um barulho estranho vindo do cubo. Atenção, por favor. Foi a primeira vez que ele tinha ouvido isso vir do cubo. Baltrin largou a clava para olhar para o cubo. Aia! Ir olhou para o céu ainda segurando sua katana. Onde ele poderia estar? O boss oculto. Ele teve sorte na última rodada. Todos os 4 de seus companheiros foram excelentes, usando um ótimo trabalho em equipe. Eles foram capazes de caçar com sucesso Pash e Shorosh com segurança sem perder ninguém. Eles tiveram até 15 minutos sobrando no final. Foi perfeito, apenas onde ele estava. Eles tinham procurado por todo o desfiladeiro, mas não conseguiram encontrar o boss. Hiro recordou brevemente o seu sensei. Sensei. Ele conseguiu a última vez. Então ele provavelmente conseguiu desta vez também, certo? O ramen está pronto. Enquanto isso, seu ramen ficou pronto. Hiro primeiro pegou a tigela e bebeu a sopa. Ela estava quente e bem temperada. Foi ótimo que ele foi capaz de encontrar esse restaurante de ramen no mercado. Hiro segurou um longo fio de ramen e tomou sua primeira mordida. Mas o cubo deixou escapar um som que ele nunca tinha ouvido antes. Atenção! Por favor. Hiro cortou o macarrão e olhou para o cubo. Au! Por quê? Por que uma garota bonita como você quer esconder o rosto atrás de uma máscara? Seren sorriu e respondeu. Bem, eu acho que vou precisar, para a raid. Ah, bem. Sim. Eu sei também. Consequência de beleza excepcional. Que coisa horrível! Mas, desde que a nossa vida é tão curta de qualquer maneira, não é melhor viver nossas vidas curtas parecendo bonitas? Você não acha? A comerciante de máscaras Guaxinim era uma senhora de idade excessivamente faladora. Seren respondeu. Então, há algo que você recomendaria? Algo que pode mudar grande parte da minha aparência. Aparência. Tudo pode mudar. Idade. Sexo. Raça. Ela pode até mesmo mudar de gênero. Quão conveniente. Ah, certo.
A única coisa que você não pode alterar são coisas que afetam o combate. Por exemplo, braços mais longos. A loja de máscaras está proibida de vender coisas relacionadas com o combate. Então, há alguma coisa que você recomendaria? Experimente isso. A comerciante guaxinim entregou a Seren uma máscara. Ela estava prestes a colocar quando ela foi interrompida pelo cubo. Atenção! Por favor. Você vai ver se você colocá-la. Assim. Seren parou a comerciante. Espere. Por favor. A comerciante imediatamente fechou a boca. O cubo continuou com o anúncio. O mestre caçador conseguiu completar o conjunto ancestral lendário, Romance dos Três Reinos. Todas as outras cópias serão destruídas. E os proprietários serão reembolsados em 500 moedas. Caçadores. Onde quer que estivessem no mercado, ouviram o anúncio. A maioria não conhecia esse mestre caçador. Mas alguns foram capazes de adivinhar a quem se referia. Baltrin pensou consigo mesmo. Esse jovem. Hiro gritou para o céu. Uau! Sensei conseguiu. Seren. Ainda segurando a máscara. Pensou no homem que estava com ela até momentos atrás. Mestre caçador. K. Sung Jin levantou as mãos para o céu. O livro preencheu o local com uma luz ofuscante e gentilmente caiu em cima de suas mãos ao terminar a fusão. O comerciante Cabra Gourmet soltou um TSK com a língua e comentou. Capítulo 4 acabou, e você já concluiu um conjunto ancestral. O que na Terra? Sung Jin leu a capa frontal. Sem dúvida. Era Romance dos Três Reinos. Ele se virou para o gourmet e agradeceu-lhe do fundo do seu coração. Obrigado pelo negócio. Vou sair agora. Certo. Te vejo você por aí. Se você precisar me ver novamente. Sung Jin agradeceu-lhe mais uma vez e, em seguida, saiu da loja. Enquanto andava pelo mercado, ele folheou as páginas do Romance dos Três Reinos. Da última vez, esse livro estava na posse de um outro caçador. Conjunto ancestral era um item exclusivo que só um caçador poderia possuir por vez. De modo que ele só podia observar como outros usavam em sua vida anterior. Romance dos Três Reinos, Histórias Antigas do Oriente. Livro ancestral, lendário. Habilidade ativa. Declamação, V. Leia o romance. Ler diferentes partes do livro provoca efeitos diferentes. Uma utilização por dia. Um conto entre contos. Um clássico entre clássicos. Um conjunto que desconstrói sistematicamente os altos e baixos dos relacionamentos humanos e nacionais para o leitor. Eu não posso acreditar que eu estou lendo isso agora. Foi um novo nível de satisfação. Os efeitos foram consideravelmente vantajosos mesmo nos capítulos posteriores. Mas obtê-lo desde o início foi nada menos do que ficar dominador. Vou ter que testá-lo o mais rapidamente possível. Sung Jin cuidadosamente colocou o livro em seu casaco e partiu para as 99 noites. Onde Dalupin e Caim estavam esperando. Uma vez que ele voltou 99 noites, Caim cumprimentou o primeiro como de costume. Sung Jin verificou seu pescoço. Não havia uma única marca nele. Seus ferimentos foram curados. E nem um único arranhão permaneceu. Quaisquer ferimentos e machucados sofridos durante a raid foram revertidos uma vez que a raid tenha terminado com os caçadores sendo mandados para o
Mercado negro. Sung Jin moveu seu rosto para perto das orelhas de Caim e sussurrou. Você trabalhou duro, Caim. Obrigado. Caim afirmou com um uivo. Está bem. Está bem. Sung Jin inclinou-se ligeiramente e abraçou Caim pelo pescoço. No entanto, ele sentiu que algo estava estranho. Seus braços se pareciam um pouco curtos. Sung Jin parou por um momento e olhou para Caim. Será que ele cresceu? Ficou mais alto. Caim. Você ficou maior. Vou. Caim soltou um som curto. Sung Jin não podia discernir a intenção. Bem. Tudo bem. De qualquer forma. Bom trabalho. Vamos comer. Isso foi facilmente compreendido. Uma vez dentro, Da Lupin recebeu Sung Jin como de costume. Bem-vindo de volta. Caro caçador. Prepare uma refeição para nós. Por favor. O que você gostaria de pedir? Sung Jin pensou por um momento. O primeiro item que veio à sua mente era pizza. Estilo italiano tradicional. Ou estilo franquia americana. E estilo franquia coreana. Estilo americano modificado. De qualquer maneira. Com toneladas de queijo. Entendido. Quaisquer pedidos de cobertura. Bacon. Pepperoni. Azeitonas pretas. Pimentão. E alho. Por favor. Além disso. Carne de cordeiro para Caim. Entendido. Por favor. Aguarde um momento. Eu vou preparar sua comida. Da Lupin curvou-se profundamente e voltou para a cozinha. Enquanto Da Lupin saiu, Sung Jin recordou o livro de feitiço que tinha conseguido na última raid e decidiu olhá-lo. Eu deveria memorizá-lo rapidamente antes que a pizza esteja pronta. Operadora. Dê-me o livro de feitiço, por favor. O cubo obedeceu silenciosamente, cuspindo o livro de feitiço. Sung Jin abriu o livro de feitiço carmesim. Livro de feitiço Bola de Fogo. Magia ofensiva classe 4. Lança uma grande bola de fogo. A bola de fogo explode ao contato, e as chamas se espalham causando dano colateral nos arredores da explosão. Esse foi um feitiço mágico padrão do tipo fogo. A maioria dos magos teriam usado essa magia em um ponto ou outro. Sung Jin não hesitou. Memorizar. A capa vermelha do livro de feitiço se acendeu, iluminando a pousada. A magia bola de fogo foi memorizada. Encantamento para o feitiço é incinere tudo em seu caminho. Bola de fogo. Uma vez que ele terminou de memorizar o feitiço, Da Lupin voltou com a pizza. Claro que, juntamente com uma carne de cordeiro considerável. Coma bastante. Caim. Sung Jin acariciou a cabeça de Caim antes de tomar a primeira fatia para comer. O queijo esticou em longos fios quando ele puxou o pedaço. Sung Jin cortou o queijo com os dedos antes de colocar a fatia na boca. O sabor grosso do queijo cozido em cima da massa macia, com pepperoni e bacon misturados. Foi uma primeira mordida esmagadora e suculenta. O pimentão e alho perfeitamente preparados também deram um sabor refrescante, bem como um controle melhor da oleosidade. A pizza destacou a habilidade de um mestre. Sung Jin encarou Da Lupin. Há algo que você precise. Da Lupin inclinou a cabeça para olhar para Sung Jin.
como se provando sua raça de meio coruja. A cabeça inclinou mais de 60 graus. Sung Jin sem palavras deu-lhe uns joinhas. Compreendendo o que ele queria transmitir. Da Lupin abaixou a cabeça e respondeu. Ah. Obrigado. Título: Mestre Caçador. HP 17.100. MP 3.990. Força 1912, mais 574, igual a 2. 486. Destreza 2093, 628, igual a 2. 721. Resistência 1315, 395, igual a 1. 710. Poder mágico 304, mais 91, igual a 395. Poder mental 307, mais 92, igual a 399. Pontos não atribuídos 3. 820. 1. Deitado no banho quente. Sung Jin franziu as sobrancelhas enquanto pensava sobre os seus status. Eu deveria continuar a investir em força, destreza e resistência. Certo. Mesmo que Sung Jin estivesse indo experimentar tornar-se um espadachim mágico, a base de seu poder ainda era de um espadachim. Mesmo que ele começasse a investir em poder mágico e poder mental, ele não podia se dar ao luxo de esquecer esse fato importante. Continue a manter a superioridade física esmagadora. E aumente o poder mágico suficiente para ser útil. Sung Jin reservou 1000 pontos para a força, destreza e resistência. E então restam 820 pontos. Ele não teve muita oportunidade de utilizar a sua magia na raid anterior. Ah! Eu até tinha preenchido a minha mana antes da luta com o Pachishorosh. E esqueci completamente de tentar usar feitiços sobre eles. Ele ainda não estava familiarizado com o uso de magia. Quando em perigo, ele voltou para a esgrima. Qualquer um teria provavelmente agido igual. Foi a natureza humana se virar para coisas familiares a menos que houvesse uma certa margem de segurança e tempo para explorar novas coisas. Além disso, seus feitiços eram muito fracos em comparação com a sua esgrima. Se eu não vou usá-las muitas vezes, vou tentar tornar o poder mágico mais forte para fazer valer a pena na hora. Sung Jin concluiu seus pensamentos. Mesmo considerando a magia de classe 4 bola de fogo, não deve haver uma necessidade imediata de aumentar a reserva de mana demais. Assim Sung Jin planejou seus pontos de atributos da seguinte forma. Com uma taxa de 3, 1 para poder mágico e poder mental, elevando 615 pontos de poder mágico e 205 de poder mental. Deve funcionar. Sung Jin tentou calcular os pontos restantes. 304 mais 615 é 919. Levando em consideração os efeitos do mestre caçador. Irritado já nos cálculos, Sung Jin pediu ajuda da operadora. Operadora, o que seria o total de pontos? Se eu fosse para aumentar o poder mágico por 615. 1195. E se eu aumentar o poder mental por 205? 666. O MP se tornaria 6.660. Usar magia de classe 4 com 195 de poder mágico lhe permitiria disparar o feitiço pelo menos uma vez. Se eu precisar de mana, eu poderia sempre usar as passivas do Dedo de Lich e Lua Espectral para recuperá-la. Sung Jin decidiu tentar mínimo máximo em magia. Ele queria ver como era.
Operadora. Aumente a força em 1000. Destreza em 1000. E resistência em 1000. Aumente 615 para poder mágico e 205 para poder mental. Aplicado. Uma vez que a distribuição foi concluída, Sung Jin mergulhou mais fundo na banheira. O capítulo 4 foi agitado. Tentando magia. Pela primeira vez. Encontrando Serinhan. Lutando contra um ciclope do tamanho de um prédio. Matando 2 trolls PK1. Procurando o comerciante ambulante Rufan. E completando um conjunto ancestral. Então. Muitas coisas em apenas algumas horas. Sid. Sung Jin fechou os olhos e deixou os pensamentos correr soltos enquanto se perdia neles. Nesse ponto, eu praticamente completei todas as raids perfeitamente. Sung Jin tentou pensar em sua vida anterior. Mestre feiticeiro, conseguiu completar o conjunto ancestral lendário, Romance dos Três Reinos. Vamos ver, que capítulo foi isso mesmo? Mesmo uma estimativa vaga e generosa colocava em cerca de 7 ou 8 capítulos a partir de agora. Sung Jin foi capaz de completar Romance dos Três Reinos em 4 capítulos. De modo que ele sentiu que estava tendo um ótimo começo. Em comparação com tentar cegamente completar as raids como da última vez, ele já era várias vezes mais forte. Agora, Sung Jin estava confiante de que ele não teria nenhum problema com as raids por um longo tempo. É claro que com a exceção dolorosa das circunstâncias, que lembrou Sung Jin do passado. Por que você fez isso? Circunstâncias dolorosas. Sung Jin não poderia deixar de murmurar um nome que ressurgiu do passado. Mestre feiticeiro Ed. Ele ainda não tinha uma resposta clara para o que tinha acontecido naquela época. Mas estava tudo no passado. Não há necessidade de me complicar. Sung Jin levantou-se do banho. Mesmo se trolls ficarem no meu caminho. Mesmo se não houver um aliado confiável. Mesmo se eu tiver que ir sozinho. Eu vou ir até o fim. No meio da sala de estar estava a lua espectral, e o Romance dos Três Reinos, parados em cima de uma mesa. Com esses 2 itens, Sung Jin estava mais do que pronto para lidar com tudo e qualquer coisa por pelo menos algum tempo. Uma vez que ele completasse a próxima raid e recebesse em suas mãos a sangue vingado, Sung Jin limpou a água e se vestiu. Knock knock. Sung Jin ouviu batidas na porta. Havia apenas uma possível pessoa que poderia bater na porta a essa hora da noite. Por favor. Entre. Como esperado. Foi da Lupin. Caro caçador. Aqui está a folha de informações para a próxima raid. Sung Jin aceitou a folha. Da Lupin curvou-se. Então dou-lhe boa noite. Ele disse e saiu da sala. Uma vez que Da Lupin fechou a porta, Sung Jin checou o topo da folha de informações e só leu o título. Informação relativa ao deserto Kuta. Ainda pela mesma ordem. Sung Jin descartou o papel e jogou-se na cama. Foi um dia longo. Logo depois de fechar os olhos, ele estava dormindo.